Fala, meu povo! Tudo certo com vocês? Eu sou Letícia Guimarães e sejam bem-vindos para mais um vídeo nesse canal. Roda a vinheta aí! Então, galera, hoje eu trouxe um vídeo diferente do que eu tô acostumada a trazer aqui, mas é um vídeo que me interessa muito e eu acho que pode interessar vocês também, que eu vou começar a fazer vídeos desse tipo aqui no canal, que é vídeo sobre casos que já aconteceram, que ainda não foram solucionados. Enfim, casos famosos que ficaram conhecidos por algum motivo e eu vou citar aqui. Como eu comentei lá no meu Instagram, aproveita para me seguir nas minhas redes sociais que eu vou deixar aqui para vocês. Como eu comentei, eu me inspiro muito na Jaqueline Guerreiro e eu gosto muito dos vídeos dela, dos conteúdos dela, e hoje eu decidi trazer um caso aqui que não tem no canal dela, mas pode ser que eu traga casos que ela também já fez e que ela é minha inspiração para isso. Então, tudo que eu for usar como pesquisa, eu vou deixar tudo na descrição para caso vocês queiram ver. Eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo e o nosso primeiro caso hoje vai ser o caso Elisa Samúdio. E eu espero que vocês gostem, então se vocês gostarem desse tipo de vídeo, já deixem um like, já se inscreve no canal para ver mais próximos vídeos sobre esse tipo de tema, relacionado a essas coisas. Então já deixa o like aí que me ajuda muito para divulgar esse vídeo, esse tipo de vídeo, e já compartilha para geral que gosta desse tema. Não esquece de comentar o que vocês estão achando desse tipo de vídeo, porque se vocês gostarem eu vou trazer mais e mais e mais. E esse tipo de vídeo leva muito tempo a ser feito por causa da pesquisa, a gente tem que pesquisar muito. Então é isso, bora pro vídeo, né? Elisa Samúdio nasceu no dia 22 de fevereiro de 1985, na cidade de Foz do Iguaçu. Ela era filha de um arquiteto chamado Luiz Carlos Samúdio e de uma agricultora chamada Sônia Fátima Silva Moura. Seus pais ficaram juntos por aproximadamente um ano em Foz do Iguaçu. Mas, devido a questões financeiras e por ser frequentemente agredida pelo marido, Sônia acabou deixando Elisa com o pai e foi embora. Abandonou a filha, não abandonou, mas deixou a guarda com o pai e foi viver a vida dela em outro lugar, exatamente por questões financeiras, por não poder cuidar da filha sozinha. Nessa época, Elisa tinha aproximadamente 6 meses. A partir daí, ela passa a ter bem menos contato com a filha. Depois de um tempo, Sônia se casa de novo, tem um filho e ela vive com o novo marido dela no Mato Grosso do Sul e lá eles cuidam de uma propriedade agrícola de pimenta. Aos 10 anos, Elisa decide morar com a mãe em Campo Grande, onde ela morava com o novo marido dela. Mas ela fica lá por apenas um ano e depois volta para casa do pai. Desde os 13 anos, Elisa Samúdio tinha vontade de seguir carreira de modelo e tinha vontade de morar no trecho Rio-São Paulo, que é onde tem mais marketing desse meio de modelo. E ao completar 18 anos, ela decide morar em São Paulo. Mas devido à dificuldade financeira que ela passou lá, foi com uma mão na frente e outra atrás, não sabia o que fazer, não conhecia ninguém, ela acabou se tornando garota de programa para poder conseguir se sustentar e depois conseguir alcançar a carreira de modelo que ela tanto queria. Ela chegou a participar de alguns desfiles de moda, editoriais, mas ela atuou em alguns filmes pornográficos e fez ensaios sensuais usando o nome artístico de Fernanda Farias. Ela usava esse nome para poder disfarçar o nome dela mesmo nesse meio pornográfico. Agora falando sobre Bruno, que é o outro lado da história, né? Bruno Fernandes Souza nasceu em 23 de dezembro de 1984 e o jogador nunca teve uma boa estrutura familiar. 3 meses depois do seu nascimento, ele foi abandonado pelos pais e acabou criado pela avó paterna, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. Os pais do jogador e o irmão foram morar no Piauí. Os pais de Bruno se separaram poucos anos depois dessa ida deles para Piauí. E Bruno só voltou a falar com a mãe dele em 2006, então ele ficou desde 1988, que foi quando os pais dele foram para o Piauí, até 2006, sem falar com a mãe dele, sem encontrar a mãe dele. Em 1996, a mãe dele, Sandra, atirou 5 vezes em uma mulher, mas não atingiu, nenhum dos tiros atingiu ela. E Sandra teria discutido com essa mulher,
após consumirem cocaína em uma festa. Então dá pra ver que a estrutura familiar do jogador não era boa. A mãe dele foi denunciada por tentativa de homicídio, mas nunca foi presa. Em 2005, Sandro e seu companheiro, na época, que já não era mais o pai de Bruno, foram acusados de fraudar documentos de um terreno na Bahia. Já o pai do jogador, que o nome dele era Maurílio Fernandes das Dores de Souza, foi acusado de furto e teve prisão. A prisão dele foi pedida 7 vezes. E o pai dele morreu em 2008. No caso, é notório que a família dele já não tem uma boa estrutura, ele não tem vínculos familiares bons. O irmão de Bruno, Rodrigo Fernandes, foi preso por roubo em Teresina, no Piauí. Aos 12 anos, Bruno, que não tinha dinheiro nenhum para se manter, sequer para pagar as passagens do ônibus, ele entrou para o mundo do futebol. Começou nas categorias de base no tradicional Venda Nova, por onde já passaram jogadores como Fred, que atua no Fluminense, e antes de virar profissional ele jogou no Santa Cruz de BH e no Tombense, na cidade de Tombos, tudo isso em Minas Gerais, né? Em 2002, Bruno chega às categorias de base do Atlético Mineiro. E aí, a partir daí, ele começou a subir e começou a jogar profissionalmente. Jogou profissionalmente no Atlético Mineiro, no Corinthians, no Flamengo, que foi o último clube que ele atuou antes do assassinato de Elisa Samúdio. Testemunhas disseram que Bruno e Elisa se conheceram em 2008, mas a versão de Bruno diz que eles se conheceram em maio de 2019, numa festa na casa de outro jogador do Flamengo no Rio de Janeiro. E nessa festa ele manteve relações com ela, dizendo ele que na casa estava ocorrendo uma orgia e que isso era comum nas festas dos jogadores de futebol. Depois dessa festa, eles continuaram se encontrando com frequência. A pedido de Bruno, Elisa deixou de ser garota de programa para ficar com ele. Na época ele era casado, mas disse que abandonaria o casamento para ficar com ela. Então, ele estava tendo mais relações com ela, estava encontrando com ela com mais frequência, e a pedido dele, ele pediu que ela abandonasse o programa e passasse a viver com ele. Em agosto de 2009, Bruna termina o relacionamento após ela anunciar que está grávida dele e se recusar a fazer um aborto que foi proposto por ele. Inclusive, eu achei em uma entrevista dela, logo quando ela acusou ele, ela divulgou na mídia isso, né? E deu uma grande repercussão porque ele era um jogador do Flamengo. E ela deu uma entrevista pra Sônia Abrão, se eu não me engano, e eu vou deixar no link na descrição a entrevista dela, logo depois que ela acusa ele, faz o boletim de ocorrência. Então, ela acusou ele de tentar forçar ela a fazer um aborto, né? E a queixa dela dizia que no dia 13 de outubro de 2009 foi o dia que Elisa prestou a queixa na polícia, dizendo que no dia anterior, Bruno, o goleiro, e seus amigos Russo e Macarrão teriam mantido ela em cárcere privado e forçado ela a tomar substâncias abortivas, e que ela teria sido espancada e que teve uma arma apontada para sua cabeça pelo próprio goleiro Bruno. Depois que ela já estava desaparecida, de acordo com as investigações, então depois que ela já foi considerada desaparecida, depois de muito tempo, nas investigações, os exames toxicológicos comprovaram a versão dela sobre a tentativa de aborto. Na urina dela tinha substâncias que comprovavam que tinham remédios abortivos, que ela foi forçada a tomar remédios abortivos, como ela dizia na denúncia, né? E a polícia, tem o que a polícia disse na época que eles comprovaram o teste dela, dos exames toxicológicos, que deu que realmente tinha substâncias abortivas na urina dela. O Departamento Geral da Polícia Técnico-Científica da Polícia Civil do Rio de Janeiro informa que foi encontrado um grupamento de substâncias consideradas abortivas na urina de Elisa Samúdio. Os peritos que analisaram o material colhido decidiram, dada a complexidade do caso, mandar o material para o laboratório da UFRJ, com o qual a Polícia Civil mantém convênio a fim de confirmar 100% a análise feita pelos mesmos, excluindo qualquer possibilidade de tal grupamento pertencer a outros compostos. Sendo os peritos, a tal mistura também pode ser encontrada inclusive no consumo simultâneo de bebidas alcoólicas com fumo. Segundo o Departamento Geral da Polícia Técnico-Científica da Polícia Civil do Rio de Janeiro, o resultado ficará pronto na próxima segunda-feira, 5 de julho. Esse dado aconteceu depois que ela estava desaparecida já. No tempo que ainda estavam investigando se era assassinato, se ela estava realmente desaparecida. Nesse período, conseguiram constatar que realmente tinha substâncias abortivas na urina dela. Na época,
Bruno foi proibido pela delegada Maria Aparecida Mallet de se aproximar da modelo por menos de 300 metros dela. E ele, como uma pessoa pública, divulgou uma nota negando todo ou qualquer tipo de agressão, que dizia: "Não é a primeira vez que ela inventa esse monte de mentiras para tentar me prejudicar. Da outra vez não provou nada e não vai provar nada novamente, porque inventou toda a história." Chegou a ponto de ontem enviar e-mail para algumas redações de jornais do Rio, dizendo que faltei ao treino do Flamengo porque estava com ela. Mas eu compareci tanto aos treinos da manhã quanto da tarde, conforme todos os jornalistas presentes puderam confirmar. Por isso decidi que vou me manifestar através do meu advogado, que irá tomar todas as medidas cabíveis para impedir que ela continue tentando me prejudicar. Ela não se conforma porque eu já deixei claro que não quero nenhum tipo de relacionamento com ela. Não vou dar a essa moça os 15 minutinhos de fama que ela tanto deseja. Essa foi a declaração de Bruno perante as acusações de Elisa Samúdio, das agressões e da tentativa de aborto dele. Em 2009, a juíza Ana Paula Del Duque Miguel Laviola de Freitas negou o pedido de proteção solicitado, argumentando que Elisa não tinha relacionamento íntimo com o goleiro e que a moça estava tentando punir o agressor sob pena de banalizar a Lei Maria da Penha. No caso, ela estava querendo dizer que ela não tinha provas suficientes para acusar o Bruno e ela negou o pedido da delegada da época de manter Bruno por menos de 300 metros de distância dela. Então, a juíza negou esse pedido. A juíza, então, encaminhou isso para a vara criminal e, em sua decisão, afirmou que a Lei Maria da Penha tem como meta proteção da família, seja ela proveniente de união estável ou do casamento, bem como objetivo é a proteção da mulher na relação afetiva e não na relação puramente de caráter eventual e sexual. No caso, eu estava querendo dizer que a relação entre Bruno e Elisa era só de caráter sexual e eventual, não era uma união. E desconsiderou o fato dela estar grávida dele, então ela deveria ter considerado esse fato e deveria ter entrado dentro da Lei Maria da Penha. O bebê deles nasceu em 10 de fevereiro de 2010, na cidade de São Paulo, quando Elisa estava morando na casa de uma amiga desde a descoberta da gravidez. Então, quando ela descobriu a gravidez, como o Bruno não quis assumir a paternidade, ela foi morar em São Paulo, na casa de uma amiga. Bruno, como eu havia falado, se recusou a reconhecer a paternidade porque não mantinha um compromisso sério com ela, além de não saber se ela tinha outros relacionamentos enquanto estava com ele, e também devido ao seu passado como garoto de programa, acusando-a de querer dar o golpe da barriga por ele ter dinheiro. Elisa ingressou então com uma ação de reconhecimento de paternidade, depois de chegar a morar com seu filho no Rio, em hotéis pagos pelo próprio Bruno. Ela exigiu pensão para o filho e denunciou o Bruno por agressão. Isso trouxe complicações enormes na carreira de Bruno, por ele ter sido indiciado por esses fatos. Com raiva da ex-amante, ele prometeu vingança a ela. Então, quando aconteceu isso tudo, da denúncia dela, ele prometeu que ia se vingar dela. De acordo com as investigações da polícia, Elisa estava, antes de desaparecer, no sítio do jogador, em Esmeraldas, no interior de Minas Gerais, a pedido dele, já que ela passou a gravidez em São Paulo, na casa de amigos, e chegou a morar em hotéis no Rio, pagos por Bruno. Ela teria ido para o sítio no dia 4 de junho de 2010, o que surpreendeu os advogados de Bruno, né, uma vez que, se ela tá no sítio dele, ele parecia o quê? Tá negociando algo com ela, tá indo tudo bem, sendo que até então não tava indo tudo bem, já que ele disse que ia se vingar dela, que ia processar ela, enfim, tudo ao contrário, porque ele tava com raiva dela. E ela ir pro sítio dele depois de todas as acusações não faz sentido. O desaparecimento da modelo ocorreu durante essa viagem. Ela ainda tinha alguma esperança de se reconciliar com o goleiro. Na versão de Bruno, ele diz que ela foi embora do sítio porque quis e que abandonou a criança com um colega em comum do ex-casal. O menino foi achado numa favela em Ribeirão das Neves e Daiane Rodrigues de Carmo Souza, que na época era ex-esposa dele, né? Mas ainda estava querendo se reconciliar com ele, era meio esposa, meio ex-esposa, né? Foi suspeita de ter deixado a criança lá em Ribeirão das Neves. Bruno teve com a Daiane 2 filhas e ela também foi investigada por esse fato. Na época, muita gente estava dizendo que quem deixou a criança lá em Ribeirão das Neves, na favela, foi a Daiane. No caso, ela estava
sendo cúmplice de Bruno nessa época. Em 26 de junho de 2010, a Polícia Civil de Minas Gerais declarou Bruno suspeito pelo desaparecimento de Elisa. Em 6 de julho de 2010, um jovem de 17 anos, primo do goleiro, o nome dele é Jorge, se eu não me engano, mais pra baixo eu falo disso, mas ele é primo de Bruno, foi encontrado na residência de Bruno no Rio, na Barra da Tijuca, e afirmou que ele deu coronhada em Elisa e que deixou ela desacordada, e que eles levaram ela para Minas Gerais, no sítio de Bruno, e lá ela foi esquartejada por traficantes a pedido do goleiro, e os seus ossos e sua carne, seu corpo foi dado para os cachorros Rottweilers, que teriam destruído todo o seu corpo, e os seus ossos foram concretados. Aí eu pesquisei o que significa concretados. Os ossos dela foram misturados a cimento, concreto, e foi utilizado para alguma outra coisa para dispersar. No caso, isso foi uma forma de desaparecer com qualquer tipo de vestígio de corpo, né? Isso foi a versão dada pelo Jorge, que é primo de Bruno, que tinha 17 anos na época, era menor de idade. Essa versão não tinha sido confirmada pela polícia. Em 8 de julho de 2010, o ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, conhecido como Neném, Paulista ou Bola, é acusado também de matar Elisa Samúdio e foi preso pela Polícia Militar de Minas Gerais. Após o desaparecimento, a mãe de Elisa pediu a guarda da criança, o que foi concedido pela polícia. O pai de Elisa, em contrapartida, também pediu a guarda da criança e o reconhecimento de paternidade do Bruno. A guarda do avô foi revogada porque descobriu que ele estuprou uma menina de 10 anos no Paraná, alguns anos atrás do ocorrido, né? E também descobriu-se que ele permitia que alguns homens abusassem de Elisa na infância em troca de ganhar dinheiro. Então, a guarda dele foi negada e a guarda da criança ficou com a avó. No julgamento de Bruno, eu até vou deixar o link na descrição do vídeo do julgamento dele. Tem um trecho que o Fantástico, até se eu não me engano, divulgou, que ele fala algumas coisas que eu vou relatar pra vocês. Em seu julgamento, Bruno diz sobre o assassinato. A juíza pergunta a ele se ele sabia que Elisa iria ser executada, e ele diz: "Eu não sabia, excelência, eu não mandei, mas eu aceitei." Segundo as investigações, em 4 de junho de 2010, então, o braço direito de Bruno, Luiz Henrique Romão, o Macarrão, e o primo do goleiro, Jorge, que era menor de idade na época, como eu havia dito, a versão do primo dele foi a que eu já contei, mas agora contando a versão que houve toda uma investigação em cima disso, né? Então, segundo as investigações, o braço direito de Bruno, Luiz Henrique Romão, mais conhecido como Macarrão, e o primo do goleiro, chamado Jorge, que era menor de idade na época, pegaram Elisa e o filho dela em um hotel do Rio de Janeiro, levaram ela de carro até o sítio de Bruno. Na época, encontrou o sangue dela no carro. E nesse caso, teria acontecido uma briga entre o menor e Elisa, e Bruno disse que viu os ferimentos, dizendo... Ele disse para a juíza no julgamento dele que ele viu que Elisa estava ferida. E ele disse assim: "Ela estava com hematomas no rosto, excelência." E a juíza pergunta: "Ela estava com machucados na cabeça?" E ele responde: "Excelência, não estava sangrando, mas sim estava com machucados na cabeça." Bruno afirmou que depois que Jorge e o Macarrão pegaram Elisa e o filho delas no Rio, eles foram levados para o sítio do jogador em Minas Gerais e ela ficou lá cerca de 5 dias. Mas nega que ela esteve como refém, incomunicável, e disse que deu R$30 mil a Elisa. E no dia 10 de junho, ela saiu de carro com o filho, Macarrão, e Jorge. E os dois depois voltaram somente com a criança. Então, no caso, o dia do assassinato foi no dia 10 de junho de 2010. O jogador chorou ao contar para a juíza no julgamento dele como foi a reação dele depois que Jorge e Macarrão voltaram somente com a criança. Então ele disse o que ele falou naquele momento. "Eu perguntei para eles: cadê a Elisa? Pelo amor de Deus, o que vocês fizeram com ela?" Aí nesse momento o Macarrão falou assim: resolvi o problema que tanto te atormentava. Então o Macarrão falou isso pra ele. Bruno disse que ficou desesperado e falou: "Eu chorei muito, com medo de tudo que aconteceu. Então eu fui até Macarrão e falei: Macarrão, pelo amor de Deus, o que você fez? Por que você fez isso? Não tinha necessidade, não, cara." Segundo ele, o primo Jorge contou com detalhes o que aconteceu depois que eles saíram lá do sítio e foram pra outro lugar
onde aconteceu o assassinato. Então, Jorge deu a versão dele para Bruno, que foi o que ele disse no julgamento, né? Eles teriam ido para uma casa na região de Vespasiano, que é uma região ali próxima a Esmeraldas, que é onde é o sítio de Bruno. E lá ele entregou a Elisa para um rapaz chamado de Neném. E aí o advogado de Bruno contesta ele, perguntando assim: o Macarrão, quando contratou a pessoa que você chama de Neném, estava se referindo à pessoa de Bola? Porque nesse meio tempo Bola já estava sendo investigado, assim como Macarrão e entre outros. E ele responde: sim, senhor. Então ele diz que que Neném é a mesma pessoa de Bola. Está se referindo à mesma pessoa. E aí Bruno continuou falando que Jorge constatou para ele, né, sobre o caso e sobre o que foi feito pelo Bola. E ele falou assim: aí o rapaz pediu que o Macarrão amarrasse a mão. O rapaz, quando ele fala rapaz, está se referindo à Bola, tá? Aí o rapaz pediu que o Macarrão amarrasse a mão dela pra frente. E aí deu uma gravatada nela e enforcou ela, no caso, asfixiou ela. E o Macarrão ainda chutou as pernas da Elisa. E que ainda tinha esquartejado o corpo de Elisa e jogado o corpo dela para os cachorros comerem. Isso foi o que Bruno disse no julgamento dele, ele chorava. Eu vou deixar o link do vídeo que eu peguei essas informações aqui embaixo. Foram feitas investigações na casa de Bola, na chácara de Bola e no sítio de Bruno, mas não acharam nenhum vestígio de corpo. E até hoje, no dia que eu gravo esse vídeo, não existe nenhum vestígio de corpo da Elisa Samúdio. Então ninguém tem noção de onde ela foi morta, se realmente foi assim que aconteceu o assassinato. Só quem esteve no assassinato sabe dizer o que realmente aconteceu. Mas o Macarrão assumiu a versão dele, inclusive a pena dele foi menor que a dos outros, exatamente por ele ter assumido o que ele fez e por isso reduziu sua pena. E agora eu vou falar um pouco de como eles estão atualmente, né? As pessoas que foram acusadas estão atualmente, como estão vivendo atualmente. Então, o Bola, que é Marcos Aparecido dos Santos, foi condenado a 22 anos de prisão. E o Macarrão, como eu disse que a pena dele foi menor, porque ele assumiu tudo, pegou 15 anos de prisão. E Bruno foi condenado a 22 anos também, assim como o Bola. O Macarrão ficou preso por 7 anos e 8 meses e ganhou 2 anos e 4 meses de remissão da pena por trabalhar e estudar dentro da cadeia. Então a pena dele diminuiu 2 anos e 4 meses. E no dia 2 de março de 2018, ele conseguiu o direito de cumprir o restante da pena dele em regime aberto domiciliar. Então ele pôde cumprir a partir de 2018 o regime dele fora da cadeia. O Bola cumpre até os dias atuais regime semiaberto. Ele ficou um tempo no regime fechado e agora ele está cumprindo regime semiaberto, mas ele conseguiu um benefício de cumprir a pena em prisão domiciliar por um tempo, por causa do nosso atual momento que estamos vivendo no período da pandemia, do coronavírus, e as cadeias tiveram que diminuir a quantidade de pessoas para evitar a proliferação do vírus. E aí ele conseguiu um benefício de cumprir prisão domiciliar, pelo menos por um tempo. E o goleiro Bruno também atualmente cumpre prisão domiciliar. A ex-mulher de Bruno, como eu tinha citado, a Daiane, que ela foi investigada na época, ela foi absolvida do caso porque não tinham provas para comprovar que ela realmente estava envolvida com o caso. Sobre Bruno, a situação dele 2 clubes esse ano, em 2020, tentaram contratar ele, mas a população e a mídia social não aceitou esse tipo de coisa porque para muitas pessoas não é cabível um assassino ter uma oportunidade de recomeçar a vida pelo ato dele, ele não pode ser perdoado. Algumas pessoas não aceitam esse tipo de coisa e tiveram várias manifestações em frente aos clubes que pensaram em contratar ele, né? Os clubes sempre acabam negando, começam a tentar contratar ele, mas aí vem a reação popular e aí decidem não contratar mais ele e cancelam o contrato. Nem chega a contratar, né? Desistem de contratar ele. E a situação do Bruninho, né? Eu não citei que o nome dele também é Bruno, o filho da Elisa com o Bruno também se chama Bruno. E o Bruninho hoje tem 10 anos, ele ainda tá com a guarda da avó, né, materna, a mãe de Elisa Samúdio. E hoje em dia ele sabe da situação do pai, do que o pai fez,
A avó deixou ele ciente de tudo e disse que ele tem liberdade, se ele quiser um dia pedir para encontrar com o pai dele, para conversar, ficar frente a frente ao pai dele. Ela disse que levaria ele. E Bruno também deu uma entrevista esse ano dizendo que ele tem vontade sim de contar tudo o que realmente aconteceu somente para a mãe de Elisa Samúdio e para o filho dele, porque ele acha que eles dois têm o direito de saber de tudo que aconteceu. Mas ele disse que ele não podia falar na entrevista, que é uma coisa que ele não podia citar. Então ele não falou sobre isso e disse que quando houver oportunidade ele vai conversar tanto com o menino quanto com a mãe de Elisa Samúdio. Então, gente, é assim que está o caso atualmente. Não tem vestígios do corpo de Elisa e eu acredito que não vai aparecer vestígios mais. Mas é essa situação das pessoas que atualmente participaram do caso, né? Cada um seguindo sua vida, em visões diferentes, cumprindo suas penas. E é muito triste um caso como esse, né? E é muito ruim ver que, ela tentou avisar que ela poderia ser morta, que ela sofria ameaças de Bruno, ela denunciou as ameaças dele diversas vezes. Ela falou nessa entrevista que eu vou deixar aqui no link, que ele dizia que ele era capaz de qualquer coisa, que ela não sabia do que ele era capaz porque ela não conhecia ele. Enfim, ela sofreu diversos tipos de ameaça. E então esse foi o caso de hoje, né? Espero que vocês tenham entendido mais ou menos o que aconteceu. Um caso bem triste, mas é um caso interessante de saber, que foi aqui no Brasil, né? E com pessoas de grande influência. E foi isso, gente, o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Acho bem interessante esse tipo de vídeo. Então comenta aqui embaixo se vocês querem mais vídeos como esse, falando sobre casos daqui do Brasil ou de fora, e comentem aqui tipos de vídeo que vocês querem, temas de vídeo. E eu não vou trazer só vídeos sobre esse tipo, eu vou deixar, se vocês quiserem, isso como um quadro fixo para trazer toda semana um vídeo novo sobre um caso diferente. Mas esse foi o primeiro vídeo. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Se vocês gostarem, já deixem um like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E é isso. Beijo, até o próximo vídeo.